Como é que a China, que há poucas décadas era uma nação marcada por crises, se tornou essa superpotência que está aí, redefinindo o jogo global? Essa história que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Para começar, vamos colocar um número na tela que é simplesmente absurdo: 800 milhões. Esse é o número de pessoas que a China tirou da pobreza nos últimos 40 anos. 800 milhões. É, sem exagero, uma das maiores, se não a maior transformação socioeconômica da história. Mas olha só, o poder da China não está só no tamanho da população. O negócio é que o país hoje controla fatias gigantes de cadeias de produção que são vitais para o mundo inteiro. Peguemos o exemplo das terras raras, 70% da produção global. E por que isso importa tanto? Bom, esses minerais estão em tudo, no celular que a gente usa, nos painéis solares, em praticamente toda a tecnologia moderna. E essa liderança se espalha, claro, para a tecnologia de ponta. Olha que interessante esse dado. Em 2025, uma montadora chinesa, a BYD, passou a Tesla em vendas globais de carros elétricos. Pensa no que isso significa. É um sinal claríssimo de que o jogo está virando num setor que até ontem era totalmente dominado pelo Ocidente. Então, essa é a foto da China de hoje. Um gigante tecnológico, militar, econômico, com influência em todos os continentes. A grande questão é como? Como uma nação que estava, bom, devastada por um século de caos, conseguiu essa virada em tão pouco tempo? Para entender o presente, a gente precisa voltar no tempo. Vamos dar uma olhada nesse passado. E essa história não começa com crescimento e poder. Pelo contrário, ela começa no caos. Olha só essa linha do tempo. É uma sequência de catástrofes. Por mais de 60 anos, o país foi engolido por revolução, invasão japonesa, uma guerra civil brutal e políticas internas que foram francamente desastrosas. O resultado? Dezenas de milhões de mortos e uma economia completamente destruída. Então, em meio a esse cenário de ruínas, acontece o ponto de virada, o momento em que tudo começa a mudar. E esse momento tem data. É logo depois da morte de Mao Zedong, em 1976. E quem lidera essa virada é Deng Xiaoping, o grande arquiteto da China moderna. A frase dele é icônica: não importa se o gato é preto ou branco, contanto que cace ratos. O que ele estava dizendo com isso? Simples. A ideologia comunista rígida fica em segundo plano. A prioridade agora é o que funciona, o que traz resultado econômico, pragmatismo puro. E com essa nova mentalidade nasce um novo modelo, lá em 1978, o socialismo com características chinesas. Parece um nome complicado, mas a ideia é uma mistura, digamos, inusitada. De um lado, o Partido Comunista mantém um controle político total, com mão de ferro. Do outro, a economia é aberta para a competição, para o mercado, para o capitalismo. A estratégia para colocar isso em prática foi genial, em duas frentes. Primeiro, criar umas áreas de teste, as zonas econômicas especiais, para atrair investimento de fora e ver como as reformas de mercado funcionavam. E segundo, entrar com tudo na economia global, se tornar literalmente a fábrica do mundo. Ok, se tornar a fábrica do mundo foi um sucesso estrondoso, mas esse era só o começo, o primeiro passo do plano. O objetivo seguinte era bem mais ambicioso: não só fabricar, mas dominar as indústrias do futuro. E aí entra o plano Made in China do em 2025. Isso aqui não é só uma lista de desejos, é um mapa estratégico. O objetivo é claro: alcançar 70% de autossuficiência e se tornar líder mundial em áreas de altíssima tecnologia, como inteligência artificial, 5G, computação quântica. E os resultados? Bom, eles falam por si. A gente vê aqui na tabela que as empresas e os laboratórios chineses não estão só competindo. Em várias áreas, eles já estão liderando lado a lado ou até na frente dos seus concorrentes do Ocidente. Agora, poder econômico é uma ferramenta. E a China aprendeu a usar essa ferramenta para projetar sua influência para fora. E a principal maneira de fazer isso hoje é através da sua mega iniciativa, a Nova Rota da Seda. No papel, a ideia é linda: financiar e construir infraestrutura, portos, ferrovias, estradas em países em desenvolvimento. Mas, claro, há uma crítica forte. Muitos analistas dizem que é uma diplomacia da armadilha da dívida. Ou seja, países que não conseguem pagar os empréstimos acabam tendo que ceder o controle de seus próprios ativos estratégicos para a China. E, na prática, o que a gente vê é exatamente isso.
O resultado é o controle chinês sobre pontos logísticos e até militares que são super estratégicos no mapa mundial. Desde o Sri Lanka, passando pela Grécia, até aqui no Brasil com o porto de Paranaguá, e até uma base militar em Djibouti, na África. Tudo isso nos traz ao modelo de hoje, consolidado sob a liderança do presidente Xi Jinping. Um modelo que ele mesmo chama de sonho chinês. E como funciona esse modelo? Bom, os pilares são muito claros. Primeiro, controle político absoluto nas mãos do Partido Comunista. Segundo, um capitalismo guiado pelo Estado. Terceiro, vigilância em massa. A gente está falando de mais de 700 milhões de câmeras. E, por fim, um nacionalismo muito, muito forte. A transformação que a China passou é, sem dúvida, uma das grandes histórias do nosso tempo. Mas e o futuro? A questão que fica e que talvez defina o século XXI é a seguinte: com uma população que está encolhendo, uma crise imobiliária gigante batendo na porta e uma dependência crucial de semicondutores que vem de fora, será que esse modelo centralizado consegue se sustentar? Essa é a grande pergunta que fica no ar.